Porque após 24 horas do parto, nunca mais esse leite materno vai ter essa composição. Nunca mais. O bebê que não mamou nas primeiras 24 horas, nunca mais ele vai ter contato com as células imunomoduladoras que foram produzidas pela mãe. Nunca mais. E André, o que acontece? Gente, acontece aquele famoso, meu leite não desceu, o bebê tem que dar fórmula, tira o bebê do peito. E ele perdeu isso aqui. Silenciadores de genes começaram a ser descartados porque o bebê não foi levado ao seio. Hoje eu começo com o surgimento do fantástico leite materno. Talvez alguém olhe esse tema e diga, surge de onde, titia? E, gente, muito, muito, muito do que eu vou compartilhar com vocês, eu tenho sonho de consumo em levar esses conceitos à frente, porque foi algo que foi muito desafiador entender sobre fisiologia, sobre lactação, sobre mecanismos de produção. E eu sei que nem sempre a gente está com alguém próximo que possa nos explicar sobre esse mecanismo. E sei a diferença que isso vai fazer na tua vida, na tua assistência. E por isso eu estou tirando um dia hoje para esclarecer 1 milhão de dúvidas que vão surgir, que certamente mamães vão perguntar para vocês e que vocês vão saber responder, porque estavam aqui presentes, lindas, belas e peludas, assistindo a mentoria. Então vamos lá. Primeira mentoria de abril e o surgimento do fantástico leite materno. E o que eu quero dizer para vocês com esse tema? Gente, quem tiver com o microfone aberto, por favor, silencia, sabendo que pode abrir a qualquer momento, tá bom? Para tirar dúvidas, para compartilhar, mas se não for para compartilhar, por favor, mantém silencioso. Então, turma, eu trago para vocês esse fantástico mundo do surgimento do leite materno. E por que eu estou trazendo ele? Porque é muito comum a gente estar diante de pacientes que nos questionam sobre a nossa sistematização da assistência, sobre a nossa orientação de cuidado. E por vezes a gente fica em cima do muro do é porque eu li, é porque eu acho, é porque eu ouvi que, e eu quero empoderar vocês, eu não quero que vocês reproduzam o que ouviram, eu quero que vocês compreendam a beleza da fisiologia da lactação. Eu sei, só eu no mundo para dizer um negócio desse numa segunda-feira, 8 da noite. Mas é assim, a beleza da fisiologia de uma lactação para sistematizar o teu cuidado. Então, hoje você vai entender que muita coisa é perda de tempo, muita coisa que faz sentido não é feita, e hoje nós vamos entender os porquês. Então, eu trago para compartilhar um conteúdo hoje que eu tenho como objetivo te auxiliar no desenvolvimento do teu raciocínio clínico, do cuidado à amamentação. Eu te trago com o objetivo de que você possa implementar cuidados mais efetivos no que tange a esse universo de cuidado. Eu quero hoje te chamar para um mundo bonitinho, lindo, rosa e peludo, aonde você vai ter os melhores resultados das suas mentorias. Então vamos lá. Perguntinhas bonitas que surgem sempre dentro da nossa rotina. E se você ainda não ouviu, se prepare que muito em breve essas perguntas surgirão para você. Vamos lá. Já estou vendo aqui que a Francine perguntou no chat se vai ficar na plataforma. Vai sim, tá bom? Então vamos aos momentos felizes. A mãe chega para você romanticamente, você preparou o seu atendimento de pré-natal e ela olha carinhosamente para você e diz: será que eu vou produzir leite? Doutora Juliângela, será que eu vou produzir leite? Doutora Bruna, será que eu vou produzir leite? Gente, elas perguntam do fundo do coração, esperando que você olhe no olho dela. Pegue a bola de cristal naquele momento e tcharam! Tem uma resposta pronta, completa e para atender tudo o que ela necessita. Mas a verdade é que nós não podemos prever desfecho de lactação. Receba logo isso, receba e tenha clareza, porque hoje eu vou te ensinar a contemplar o problema para você entender de que lado você vai atuar. Segundo tipo de pergunta muito comum que aparece é: será que meu bebê vai gostar do meu leite?
Gente, existe uma coisa muito interessante após o nascimento dos bebês, que tem os bebês que ficam nauseados ou enauseados. São bebês que, ao sugar, eles apresentam um reflexo emético, né? Assim, ele tem realmente uma carinha de que vai vomitar e algumas vezes vomita. E a mãe pula e diz: Meu Deus, meu filho não gosta do meu leite. Gente, não é que ele não gosta, é porque ali dentro do ambiente do parto tinha muitos líquidos, alguns líquidos ainda não foram drenados, inclusive no tubo gástrico desse bebê pode ter alguma coisa que está incomodando ele, sim, tá bom? E lembrem-se que isso aqui não é fator limitante. Um bebê pode estar nauseando, e isso não quer dizer que ele não vai aceitar o leite materno. Temos que ter paciência. Tem mulheres também que vão querer te perguntar, olhar no teu olhinho azul e te perguntar: Yandara, tu acha que o meu leite vai demorar a descer? Porque vai ser uma cesárea. Gente, a não ser que tu tenha. Olha, se tu tiver uma bola de cristal, por favor, faça amizade comigo urgente. Porque eu e Andara não temos bola de cristal. E eu digo para vocês, tem mulher que tem cesárea e que rapidamente, tcharam, e tem mulheres que têm parto vaginal e tcharam. E cabe-nos entender o que está acontecendo. Perguntas como: será que eu estou produzindo o que o meu bebê precisa? Será que o meu bebê está com fome? São muito mais comuns do que você imagina. E, claro, a campeã, a top de linha. O que eu posso fazer, Yandara, para produzir mais leite? O que eu posso fazer, Marcos, para produzir mais leite? Ô, Camila, ô, Daniela, o que eu posso fazer para produzir mais leite? Gente, atenção! Lupa e pinça. Não bote a mão em um processo de amamentação sem saber exatamente o que você está trabalhando. E hoje eu quero trabalhar com vocês esse passo a passo, tirar você de qualquer zona de conforto, aonde você fique linda apenas em repetir um autor, mas eu quero que você raciocine criticamente de que forma você pode intervir e faça a intervenção dentro do que tange o mundo da amamentação. Então, venham comigo que uma mamãe buchuda nos espera. E por que eu escolhi esse tema? E eu vou compartilhar com vocês, e ela está até aqui. Eu escolhi esse tema para essa semana por conta de uma pergunta feita pela Aparecida. E ela está até aqui. A Aparecida, essa semana, ela estreou, fez o seu primeiro atendimento de consultoria em amamentação. E assim, normalmente eu gosto de ter uma mentoria urgente com quem vai para o primeiro atendimento. Eu gosto de dizer que eu estou perto, conte comigo, não se desespere, eu estou aqui. E foi uma sexta-feira muito agitada e nós não conseguimos ter uma mentoria. Ficamos nos falando no Zap, alinhando com áudio, tudo. E no dia seguinte, ela fez esse estabelecimento da amamentação dos gêmeos. Em dado momento, ela me perguntou: Yandara, a mãe tem uma prótese de silicone. Ah, não, vai complicar. E eu ouso dizer para vocês que quando ela disse tem uma prótese implantada há 12 anos, gente, meus olhos brilharam. E talvez se fosse rotineiro, qualquer outro parto, vocês não iam me ver feliz, com nenhum movimento extra na mama. Mas era um parto, uma cesárea de urgência de bebês de 36 semanas. E a gente sabe que a principal forma de transferência de leite da mãe para o bebê nos primeiros dias de vida é o quê? Reflexo de ejeção. E a gente sabe que um bebê de 36 semanas, ele é muito molinho, muito pouquinho. O tônus muscular desse bebê não permite que ele extraia com tanta qualidade. No entanto, no leite materno, vai conter elementos, e presta atenção, de maturação neurológica. A mãe do bebê pré-termo contém no leite materno elementos específicos de maturação que a mãe de um bebê termo não tem dentro desse leite. Então, quando ela me disse que tinha essa prótese, eu disse: sou eu sozinha com os meus pensamentos internos, tá? Vocês sabem que normalmente essas expressões só saem nas aulas. Mas tudo bem, mentira, às vezes eu falo
estou do lado do meu marido, ele olha para mim e diz, o que foi, menina? E lá vamos conversar sobre esses assuntos. Mas, enfim, o que me veio à mente? É uma mãe que está com um bebê pré-termo, vai estar com a pressão mamária aumentada e vai auxiliar na transferência de leite por meio da ejeção. E de noite ela me contou que tinha até um bebê que já estava com a boquinha toda suja de leite. Gente, bebês de 36 semanas muito dificilmente vão ter qualidade de extração. São bebês realmente ainda pouquinhos. E se ele estava cheio de leite, é porque o reflexo de ejeção estava acontecendo. Mas vamos lá. Por que eu escolhi falar com vocês hoje, nessa aula, nessa segunda-feira, primeira segunda-feira de abril, sobre de onde vem, qual é a fantástica história do surgimento do leite materno? É para que vocês saibam se posicionar com clareza. Estou diante de uma mãe que tem uma prótese? Eu sei responder. Estou diante de uma mãe que tem uma redução, eu sei responder. Estou diante de uma mãe com hipoplasia, eu sei responder. Estou diante de uma mãe que não tem nenhuma alteração mamária, eu sei responder. Estou diante de uma mãe com alteração de tireoide, obesa, eu sei responder. Eu sei refletir criticamente, contemplar aquele processo de amamentação que está diante de mim. Então, hoje eu quero compartilhar isso com vocês. O que é? De onde vem? E para onde vai? Este lindo, rosa e peludo leite materno. Então, hoje eu quero que vocês aprendam a contemplar, desde a gravidez até o parto, aprender a observar sem necessariamente colocar a mão. E quando eu digo para vocês não coloquem a mão, eu estou dizendo para vocês também observem, contemplem a cena, entendam o que está acontecendo antes de falar qualquer coisa. Antes de falar que bota uma bomba aí elétrica para estimular, bota uma domperidona para estimular, bota uma. Que bota uma? Você está entendendo o que está diante de você? Então vamos lá, que a gente vai precisar entender para trabalhar. Então, a partir de agora, todo mundo vai usar a palavra contemplar. O que é contemplar? Refletir criticamente sobre o processo que está acontecendo na minha frente. Marcos, hoje nós vamos falar especificamente sobre a fisiologia da lactação. De onde vem esse leite, para onde ele vai, como ele se forma, de onde ele está vindo, tirar as principais dúvidas do seu coração e do coração da mãe. Então, a partir de agora, vamos lá, todos lindos. Lactogênese. Titi, eu sei o que é lactogênese. Tá bom, eu sei que seu coração já sabe. Me ouça, acredite em mim. Permita-me contemplar a lactogênese de um novo ângulo, tá bom? Então, lactogênese, gente, é o processo de formação desse leite. E para pensar na formação desse leite, eu quero que você pense comigo que um dia essa mulher namorou. Ela teve um ato sexual. Os gametas se encontraram. A Yandara foi fertilização. Ok, os gametas se encontraram. O espermatozoide cantou pro óvulo, já sabe, né, que o Xande estava lá e disse: vem, neném, neném, vem, neném, neném, vem. Veio, o espermatozoide fecundou, nidou. Gente, naquele momento, dispara no organismo da mulher. Progesterona vai lá para cima, estrogênio vai lá para cima e creiam, prolactina vai começar a surgir, vai aparecer na área. E eu não sei se vocês já ouviram esse nome, né? Prolactina. Já está pensando que ela é pró alguma coisa, tá? Bota isso na tua cabeça, vai que ajuda. Então, a prolactina ela vai estar agindo fortemente, pensando na formação do leite. E aqui começam as minhas primeiras brincadeiras com vocês. Presta atenção. Progesterona e estrogênio, eles vão estar fortemente vinculados à diferenciação das células alveolares. Olha para cá. E se você estiver anotando, eu te encorajo a registrar isso aqui, porque, meu povo, haja Guyton na minha vida para conseguir conectar isso aqui, viu? Guyton, para quem ainda não se divertiu, é um livro de fisiologia incrível, mas que traz sofrimentos incríveis para a nação. Mas excelente. Então, gente, a mulher tem um pico de progesterona, pico de estrogênio, começa a diferenciação celular. Bacana? Algumas células, elas vão virar epiteliais, elas vão
literalmente formar Posso o tirar de leite. fumaça de cigarro de lá? Nilce, Não, meu carregador. teu microfone está aberto. Ah, desculpa. Então, quando a gente está diante dessa progesterona e desse estrogênio, a gente tem em grande quantidade e as células começam a se diferenciar. Dentro do alvéolo, algumas vão virar produtoras, secretoras de leite materno, quer dizer, na verdade, a prolactina vai atrair moléculas de água, mais um dia falaremos sobre isso. E outras células, elas vão se preocupar em se diferenciar e se tornarem mioepiteliais. Uma célula produz leite materno, presta atenção. Ei, larga o WhatsApp, vem para cá. Uma célula, ela produz leite, outra célula, ela contrai o alvéolo para ejetar o leite. Essa diferenciação celular acontece pelo pico de progesterona e estrogênio. Então, vamos começar a conversar desde agora. Quer dizer que uma mulher que já engravidou 5 vezes depois de uma redução mamária, você concorda comigo que ela já pode ter tido proliferação tecidual em grande quantidade? Vocês concordam? Porque tem muita gente que diz, reduziu, não pode, não vai amamentar. Espera aí, é a primeira gravidez depois da redução? É a terceira? Qual o histórico disso? Bom, e uma vez que essa mulher está com a progesterona lá em cima, estrogênio lá em cima e a prolactina lá em cima, começa a acontecer coisas incríveis dentro do organismo dessa mulher. E a primeira, e eu quero que você aprenda hoje, é a diferenciação das células epiteliais e mioepiteliais. Então, você já está entendendo que mulheres que tiveram deficiência de progesterona, estrogênio, lá no começo da gravidez, poderão passar por problemas de produção. E Andara, como é que eu sei que a mulher passou por um problema assim? Vamos pensar comigo. Será que ela usou ultragestan? Será que ela utilizou algum tipo de hormônio sintético? E a gente tem que começar a pensar nisso. E Andara, como é que eu sei que essa mulher pode ter tido algum tipo de alteração de progesterona ou de estrogênio? Será que ela tem alteração de tireoide? Gente, a tireoide, ela interfere muito aqui nesses hormônios. Vanessa, teu microfone está ligado. E quando eu estou pensando nessas duas características importantíssimas, eu estou também sabendo que essas células estão se diferenciando. Então, vem comigo. Se essas células estão se diferenciando, o que eu tenho? Em breve, um lugar pronto para produzir e ejetar leite materno. Lactogênese é o termo que eu vou utilizar para conversar com vocês sobre a produção de leite materno. Gente, eu vou ficar aqui caladinha só um minutinho. Vanessa, me ouve? Então, quando a gente está diante de uma lactogênese, o que a gente tem? Atenção imediata. E agora não pisca. Olha, se vocês estavam enrolando, dançando, contando conversa fiada, agora preste atenção aqui. Porque vai acontecer um processo que você não bota a mão. Lactogênese, ele é autócrino, é o próprio organismo que vai fazer sozinho. Primeira coisa que acontece, a partir de 16 semanas, a gente vai ter a lactogênese 1. Então, tu já está pensando comigo, se com 16 semanas de gestação a mulher já está começando a produzir o que um dia vai se chamar leite materno, significa dizer que os hormônios dela estão equilibrados nessa fase. Concordam comigo? E se não tiverem equilibrados, qual tipo de prejuízo a gente pode ter? E essa mulher, a partir de 16 semanas, galera, começa a produzir leite materno e tá lá. E Andara, e por que não sai? Fiquem tranquilos, o objetivo não é drenar. Sabe por quê? Porque mesmo a prolactina tendo efeito sobre essa produção, enquanto a progesterona tá alta, a prolactina, ó, fica quieta, fica silenciada. E sabe o que eu estou dizendo para vocês? Que quando o bebê nascer, mais especificamente quando a placenta sair, a gente vai começar a entrar na lactogênese 2.
Gente, é aqui que aparece colostro. E andaram mais um pouquinho antes do neném nascer, já tinha colostro. Gente, possivelmente essa mulher já estava tendo queda de progesterona. E de alguma forma, isso estava começando a funcionar antes mesmo da placenta sair. Talvez o corpo começou a ficar em dúvida: nasceu ou não nasceu? Porque a minha progesterona estava aqui, agora está aqui, o que foi que houve? Então, a progesterona, ela é um hormônio muito importante dentro desse processo. E quando a placenta sai, o corpo diz assim: atenção, todo mundo se prepara. Atenção, todos prontos? Neném nasceu. Vamos começar a produzir. E o primeiro leite a ser produzido se chama colostro. Colostro, ele é muito mais imunológico do que nutricional. E Andara, que absurdo! Absurdo para ti, para mim, né? Não, eu acho linda as coisas da natureza, porque ela vacina o bebê nas primeiras horas de vida. Tudo que a mãe já teve contato ao longo da vida, tudo não, mas muito do que ela já teve contato ao longo da vida, naquelas primeiras horas, o bebê vai ser conferido imunidade àquele pequenininho. E Andara, e eu preciso estimular para acontecer a lactogênese 2. Não. Ela acontece naturalmente. E acredite, de 2 a 5 dias, aliás, de 24 a 48 horas, o bebê vai ficar recebendo componentes de proteção. E Andara vai receber nutrição também? Vai. Mas principalmente vacina. Bote na sua cabeça como vacina. Porque a gente fala só anticorpos, parece uma coisa tão solta. Gente, vacina mesmo. Pensa numa coisa séria, tá? Esse bebê vai estar sendo protegido. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque após 24 horas do parto, nunca mais esse leite materno vai ter essa composição. Nunca mais. O bebê que não mamou nas primeiras 24 horas, nunca mais ele vai ter contato com as células imunomoduladoras que foram produzidas pela mãe. Nunca mais. E Andari, o que acontece? Gente, acontece aquele famoso: meu leite não desceu, o bebê tem que dar a fórmula, tira o bebê do peito. E ele perdeu isso aqui. Silenciadores de genes começaram a ser descartados porque o bebê não foi levado ao seio. E Andari, para que levar um bebê ao seio se o bebê ainda não faz uma extração de qualidade? Vocês estão de brincadeira. Principal forma de transferência de leite materno nas primeiras horas de vida é no reflexo de ejeção. Bote o menino no peito. E Andara, mas bota ele no peito, ele abocanha e dorme. Relaxa, deixa ele lá, não tem problema nenhum, vai ser feliz, tá? Marcos Soares, fala que eu te escuto. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? É o seguinte, eu só perguntar então aqui. Então, se começa a produção a partir de 16 semanas, né? Não, ela não é obrigatório isso, a excreção, como você falou, né? Primeiro aqui é a produção. Vamos produzir, vamos organizar a casa. Vamos treinar, né? vamos lá, células, treinando. Isso, quando ocorre a dectação da placenta, o cérebro recebe informação dizendo: olha, casa vazia, vamos entrar, entendeu? E Marcos, então significa deixa eu só se uma segurar. mulher ela tiver um descolamento da placenta, eu ia pegar. O principal sinalizador é a forma do corpo falar com o cérebro, como é que o útero fala com o cérebro. Ele grita na queda de progesterona que tem pós-parto, tá? E quem vai desencadear essa queda é a saída. Dectou, pronto, teve a dectação, começa. E aí o cérebro começa a ser encharcado de notícias de o bebê nasceu. Então, se uma mulher tiver um descolamento de placenta, isso também pode acontecer ou não necessariamente? Com certeza. Vamos lá. Teve um descolamento, usou progesterona, por exemplo. E vamos trabalhar ali desde o começo da gravidez, não vamos pensar logo no final, não.
quando teve algum descolamento, o que ela vai usar? Repouso e o que mais? Progesterona. Pronto, que é o quê? Progesterona. Progesterona. E aí ela vai começar a fazer o uso como forma de manter essa placenta bonitinha do jeito que tá, porque a placenta precisa da progesterona para se manter firme, tá? E à medida que essa gravidez evolui, a qualquer momento que a placenta sofra, a gente está colocando o bebê em risco. De antemão, a gente já tem esse primeiro sinal. E o segundo sinal é o corpo entendendo que se o bebê, por alguma razão, está pronto para sair, o corpo também precisa estar pronto para produzir. Mas o que vai libertar a prolactina para reinar é a queda vertiginosa da progesterona, certo? Então, teve um descolamento por um acidente. Teve um acidente importante, teve algum hematoma, e, enfim, teve uma lesão. E Andara necessariamente vai começar a drenar colostro? Não, porque pode ter sido que a queda de progesterona não tenha sido suficiente para sinalizar ao cérebro o que aconteceu. Mas se a queda foi importante, pode ter certeza que vai. Certo? Ok. E prestem atenção, aqui ninguém bota a mão, aqui ninguém bota a mão. O corpo sozinho faz tudo, tá, gente? É hormônio, é uma cadeia fisiológica sozinho. Ah, eu comecei a produzir leite porque eu usei. Não, gente, isso aqui é natural, natureba. E eu vou entrar na lactogênese 3 e eu vou trazer os participantes para fazer a perguntinha, tá bom? Então, vamos lá. Lactogênese 2 aconteceu, colostro na área, bebê está sendo levado ao peito e mesmo que ele não sugue com qualidade, está sendo transferido colostro para esse pequeno, conferindo imunidade a ele. Ótimo, nós estamos bem, nós estamos felizes. E do 2º ao 5º dia de vida do bebê, 2º ao 5º dia após o parto, o que é esperado que aconteça? O corpo já entendeu que o neném nasceu, já mandou pequenos volumes para o neném entender como funciona o processo, ou seja, o neném sabe agora a hora de deglutir, sabe a hora de respirar, porque ele passou 48 horas em treinamento. Então, ele está pronto. E a partir de agora, o corpo da mulher vai alimentá-lo, e isso quer dizer que ela vai iniciar a lactogênese 3. Ela vai vivenciar a apojadura. E Andara, mas ela vivenciou a apojadura porque eu fui lá, porque eu botei o bebê no peito, porque se o bebê morrer, mesmo assim a mulher vai apojar. E eu estou trazendo alguma evidência tão forte para você ter clareza, que não é sobre o que você faz ou deixou de fazer, mas sobre a natureza, o organismo dela, a fisiologia daquele corpo respondeu ao processo. Então, essas 3 fases que estão aqui na tela de vocês, na lactogênese 1, ou seja, aquela secreção começando a ser produzida a partir de 16 semanas, que vai começar a ser liberada após o parto, quando a placenta dectar. E Andara começou a sair um pouquinho antes do parto, 5 dias antes, 4 dias antes, tá tudo bem, é só sinalizando queda de progesterona. O parto está próximo, normalmente o parto está próximo. E à medida que esse bebê vai sendo levado para o peito, vai entendendo como deve sugar, como deve deglutir, a natureza vai estar pronta para iniciar o processo de lactogênese 3 e fazer a famosa apojadura. Até aqui está tranquilo? Vou para as mãos levantadas. Pode perguntar aí. Conta, fala que tua serva ouve. Boa noite. Boa noite, Thay. A minha pergunta é a seguinte, com relação à lactogênese 2. Assim, eu não sei se tu vai falar isso mais para frente, se tu for falar, não precisa responder agora. É em relação à lactogestação, que eu já li alguns relatos, né? Inclusive no Matrice, que é um grupo muito bom de aleitamento, que por volta das 20 semanas, elas percebem que o leite meio que seca.
Aí tu tá dizendo que é por volta das 16, o leite começa a ser produzido. Parece contraditório. O que acontece nesse processo? O que eu acredito que a gente está diante aqui, ó. Assim que a mulher tiver o embrião assim, aliás, assim que as células nidarem e começar o desenvolvimento do embrião, a gente vai ter um pico de progesterona e estrogênio. E a mama daquela mulher vai ficar muito sensível, porque está proliferando tecidos. A mama vai aumentar, a pigmentação vai começar a ser modificada. E todas essas mudanças na mama dessa mulher estão o quê? Preparando essa mulher para após o parto, para ela amamentar. E dentro desses alvéolos vai começar a se formar secreção e, veja bem, vai diminuir a sensibilidade daqueles primeiros dias. Aquele edema mamário, aquela dor que só o sutiã tocar já doía, vai diminuir. Mas dentro desses alvéolos está começando a ser formado a secreção, que lá na frente vai ser colostro. Então, o que a mulher muitas vezes nota? Que a mama vinha aumentando, vinha pesada, vinha ficando mais densa, estava muito sensível e que num determinado momento ela diz que, ufa, passou. E aí, nessa alteração de sensibilidade, muitas vezes a gente ouve relatos de agora parou de produzir. Não parou de produzir. Uma coisa era a multiplicação celular, era a diversificação das células, a diferenciação celular. Outra coisa é a produção de volume dentro desses alvéolos, certo? Tudo bem? Então, essa sensibilidade, isso que a mulher narra, na verdade, não é o leite. É edema, é dor, é sensibilidade. Ela está sentindo que já está produzindo muito leite. Ali, com 8 semanas gestacionais. Não é leite. Entendi. Tá bom? Uhum. E vamos lá, mais alguma perguntinha? Porque até aqui tudo que eu estou mostrando para vocês é para você entender e contemplar. Quando a mãe começar a falar para você, você senta, olha no olho dela e diz, certo? E você imaginar tudo que você aprendeu, esses conceitos aplicados ao seu atendimento. Então, quando a mãe traz para você questionamentos como já fazem 3 dias que meu neném nasceu e meu leite ainda não desceu. Será que nós podemos auxiliar o organismo? Sim, podemos. Mas você olhar para mim e falar que existe um mecanismo para você causar lactogênese 3, hoje você não desencadeia. Então, a gente acompanha, nós temos registrado mulheres com alteração de tireoide, com lactogênese 3 no 18º dia após o parto. Foi o dia que aconteceu a descida do leite, foi o dia que a mama edemaciou, foi o dia que tudo começou a acontecer. E uma amamentação acompanhada. Então, eu quero sinalizar para vocês que a gente não consegue prever em detalhes o futuro, mas a gente consegue entender o que está acontecendo naquele momento. Então, aquela angústia da mãe de um bebê de 24 horas chorando, 30 horas chorando, gritando, pedindo comida. O que ele está fazendo? Sinalizando para o cérebro dela que nasceu. É só isso. Está se adaptando à vida extrauterina, aquele monte de estímulo, coitado. Ele está sofrendo. E quando a gente falar sobre a esterogestação, vamos abraçar todas essas ideias. Então, vamos lá, mais uma pergunta para eu seguir aqui. Conte-me. Yandara? Oi, Elaine, pois não? Acho que tem alguém já falando aí, né? Pode ficar à vontade, pode puxar. Pode puxar? Yandara, eu tenho uma dúvida, certo? É com relação ao colostro mesmo, né? Eu entendo que após a saída da placenta, né, a gente tem a queda dos hormônios, e aí a gente tem a prolactina, e aí vamos ter esse leitezinho, né, que é o colostro inicialmente, tá? E aí, isso foi um caso, né, que eu acompanhei, e aí eu fiquei na dúvida nesse sentido. O bebê tinha 2 dias de vida, né? A mãe tinha uma história de uma prótese mamária, né? Há algum tempo já.
E no segundo dia foi observado que o bebê ele ficava muito tempo na mama. E toda a vida que o bebê ele dormia, quando tirava ele do peito, ele começava a chorar, voltava para o peito. Isso, o bebê ficou, no tempo que eu estava lá, em torno de 5 horas, né? Assim, então, após uma massagem, observar por meio da ordenha, né? Que quase não saía colostro. Então, pode acontecer esse caso também no colostro, da mãe não produzir uma quantidade ideal para o bebê? Pode, porque super pode. Aí, nesse caso, a orientação, qual seria? A vida do bebê está em primeiro lugar. A gente vai cuidar da lactação da mãe, vai identificar se ela tem riscos para atraso de lactação, riscos para hipogalactia. Essa mulher, por exemplo, ela pode fazer uso de uma prótese de silicone porque ela tem uma hipoplasia mamária. Ela não teve desenvolvimento mamário. Então, ela não vai produzir o que o menino precisa. E aí a gente entra no raciocínio clínico. O que está acontecendo aqui? É uma mulher que tem alteração de tireoide? O que pode estar envolvido nesse processo de atraso? E enquanto isso, o bebê está recebendo o que precisa. Porque nós, pelo menos eu, não abraço a ideia, e me desculpem se tiver alguém aqui que abraça, me perdoe, mas a vida do bebê e a vida da mulher estão acima de qualquer questionamento sobre a importância da amamentação. A amamentação, para mim, é ouro, é padrão ouro de alimentação, mas diante de qualquer risco nutricional, de hidratação, hipoglicêmico do bebê, não penso 2 vezes. Tá? Porque eu considero, sim, que atrasos existem e eu sou bem sensível a eles. Certo? E, ó, você vai encontrar, quando você começar as aulas de... Eita! Quando você começar as aulas de hipogalactia, Elaine, você vai ver que tem muitos fatores, viu? Oi? Quando você começar as aulas de hipogalactia, você vai ver que tem muitos fatores para atraso, tá? Tá. Então, vamos lá. Vamos dar sequência. A ligação tá ruim, mas estou ouvindo. E vamos dar sequência aqui com algumas reflexões. Vou só te pedir para silenciar teu microfone, Elaine, por favor. Então, o que a gente começa a perceber aqui? Elaine traz uma narrativa e andar o bebê que está passando 5 horas no peito. Para que isso? Que absurdo. Vamos lá pensar comigo. Pode ser baixa produção? Pode. Mas, normalmente, o que muitas vezes vai estar diante da gente? Um bebê que precisa sugar para se organizar neurologicamente, uma mãe que está transferindo o leite por reflexo de ejeção, está transferindo leite para o bebê, enquanto o bebê está lá acoplado, de vez em quando ela manda uma gotinha. Ela não tem muito, mas do pouquinho que ela tem, ela está transferindo. Só que a gente, às vezes, o neném acabou de nascer e a gente já está naquela expectativa, né? Do livre demanda, 20 minutos de bebê no peito e o bebê bota para rotar e faz não sei o quê. Calma, gente, calma. Senta, contempla o que está acontecendo. E olha que hoje eu estou só em 1P da mulher. Se vocês estão estudando os 5Ps, hoje eu estou só na produção. Então, vamos dar sequência, porque agora que nós contemplamos lindamente a lactogênese em si, o processo de formação desse leite, eu quero convidar você para subir um segundo degrau. E qual é esse segundo degrau? É o degrau que nós, profissionais de saúde, podemos colocar a mão, tá? Eu não te chamo para mexer com lactogênese 1, 2, 3, isso é autócrino, isso acontece sozinho. No entanto, quando eu falo para você sobre lactopoese, sobre mecanismos do corpo de regulação da produção, que começam a acontecer no final da lactogênese 2, início da lactogênese 3, e eles vão ser muito importantes ao longo de todo o processo de amamentação. Aqui eu estou brilhando os meus olhos e te dizendo, é aqui que o teu conhecimento, muitas vezes, vai fazer a diferença. É aqui que você coloca a mão, é aqui que nós podemos trabalhar. Então, eu sei que hoje nós temos muitas literaturas internacionais orientando um ordenha antes da lactogênese 2 para mulheres que têm fatores de risco para atraso de lactação. E eu não quero hoje derramar o meu olhar aqui sobre os possíveis atrasos, mas eu quero falar com vocês sobre talvez 80%, 85% dos casos que é o fisiologicamente ok.
Então, vamos lá. Estudei lactogênese, lactogênese 1, 2, 3. Estou falando de lactopoese, eu estou falando da estimulação à produção desse leite. E, titia, como é que acontece? Como é que o corpo sabe que o neném está vivo e que o neném quer mamar? Porque uma coisa é a progesterona cair, a placenta sair e o corpo falar, que interessante, acho que eu preciso produzir algo para este pequeno. E aí o corpo sozinho começa a produzir ocitocina para contrair o útero, ocitocina para aumentar o reflexo de ejeção, sozinho. Mas pare e pense, como é que o corpo sabe, após 10 dias, 15 dias, que esse bebê está vivo? Que esse bebê precisa de leite? Então, um dos mecanismos perfeitos da natureza se chama reflexo neuroendócrino. Pode se agarrar no Guyton que você vai se realizar. Mas hoje eu vou destrinchar ele para você. Porque o reflexo neuroendócrino, ele diz respeito a uma resposta do corpo à deformação do mamilo. Presta atenção. Ei, olha para mim. Deformação fisiológica do mamilo. E aqui eu estou botando um RN bem RNzinho para vocês. Olha aquele agarrado no teto da mãe dele. Sabe aquele mecanismo de pressão negativa exercida pela boquinha do bebê? Sabe aquele mecanismo de pressão positiva exercida pela boquinha do bebê? Pronto. Esses são os mecanismos que ocasionam a deformação do mamilo. E uma vez que o mamilo está sendo deformado, o corpo diz assim, que interessante, o bebê está vivo. E ele precisa se alimentar. Então, essa informação que eu estou trazendo para vocês, ela tem que mudar o teu olhar diante da assistência. Se ela não mudar, misericórdia. Porque essa informação faz a diferença no que nós vamos colocar a mão. Então, até aqui você já entendeu que o bebê vai para o peito nas primeiras horas de vida, não tem leite, é capaz de ter muito pouco colostrum, nada, mas tudo que tiver ali vai ser transferido, não porque ele suga com qualidade, mas por meio do reflexo de ejeção, até porque a sucção que ele desenvolve nesse momento não é uma habilidade desenvolvida, é um reflexo. E tudo isso que está deformando o mamilo está ensinando para o corpo, aliás, sinalizando para o corpo que uma cadeia está em andamento. Então, vem comigo. Quando o neném suga, deforma o mamilo. Se deforma o mamilo, dispara o reflexo neuroendócrino. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o reflexo neuroendócrino vai responder de 3 formas. E aqui, papel e caneta, se você não está anotando, meu bichinho, minha bichinha, cuide. Você está dormindo no ponto. Porque isso aqui é muitas horas de bunda na cadeira para aprender. Bora, que eu estou resumindo aqui, estou trazendo só a nata. Então, quando eu digo que esse bebê está no peito, está sugando, ele está fazendo 3 projeções neurais importantíssimas para a mãe, que são estimulação de ocitocina. E Andara, para que serve a ocitocina mesmo? Quem sabe para que serve a ocitocina? Diz para mim. Ejeção de leite. Injeção do leite. O que mais? Ele faz contrair as células miopiteliais para injetar o leite, né, Andara? Arrasa. Aqui não tem contração de alvéolo, não. Aqui tem contrações de células miopiteliais. Isso aí. Gostei. O que mais? Gente, a ocitocina... Ele dá a sensação de alegria também? Dá? Que é o hormônio dopamina. do bem-estar. É dopamina. Do amor? Ocitocina é o tal do hormônio do amor? É a dopamina, né? Que na produção a dopamina cai. Tanto é que é uma fase que a mulher fica bastante triste, né? Chorosa. Mas para isso acontecer, aumenta a prolactina. Sim. Você é muito violenta, viu, Mari? Perfeitamente. Mari já fez a lição de casa, já assistiu aula, já está no ponto. Então, já dei aula já, Andara, com você, lembra?
Peguei as dicas boas com você, a professora é excelente. Ocitocina, hormônio do amor, contração uterina, cólicas quando a mulher está amamentando, cólicas ocasionadas pela contração uterina, ao mesmo tempo que essa contração também acontece nas células alveolares, proporcionando a ejeção do leite, aumentando a transferência de leite materno. Mais de 75% do leite materno vai ser transferido por meio do reflexo de ejeção nas primeiras horas de vida. Segurou? Vou continuar. À medida que o neném está lá deformando o mamilo, deformando fisiologicamente, tá? A prolactina dessa mulher tende a se elevar e se manter em um padrão elevado. Quanto mais tempo esse bebê mama, maior a prolactina dessa mulher. E o cenário tá lindo, tá rosa, tá peludo. No entanto, olha para mim que agora vocês vão descobrir a pólvora. A dopamina, meu povo, aquela linda, bicha linda. A dopamina responsável pela nossa atenção, concentração, humor, capacidade de aprendizagem, ela cai, ela vai para o pé. Eu digo, é muito. Que a tristeza puerperal, eu sei que a mulher está amamentando ou não. Só em olhar o comportamento dela. E quando eu falo olhar comportamento, não é o baby blues, é a queda da dopamina. É o não se concentrar, é o não conseguir dormir profundamente. E Andara, o que você está dizendo? Que a natureza faz isso com a mulher? Uhum. A natureza, como meio de resguardar o bebê, ela faz com que a mulher fique mais introvertida naquele momento, fique talvez até um pouco mais triste, com dificuldade de aprender, desenvolver novos projetos, se concentrar, prestar atenção. Afinal de contas, a natureza pede que ela dê o foco aonde? No pequenininho ou na pequenininha. E olha para mim, se a dopamina subir, a prolactina não produz nada, porque a dopamina compete com a prolactina. Vocês lembram daquela história lá atrás que eu falei para vocês, da tal da adrenalina competindo com a ocitocina? Lembram dela? Porque aqui nesse cenário, o que eu estou sinalizando para vocês é a dopamina competindo com a prolactina. Então, vamos lá. Tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Adrenalina compete com ocitocina, onde tem um, o outro não reina. E dopamina compete com prolactina, onde tem um alto, o outro não reina. Então, quem que a gente quer no pós-parto da mulher? Quer uma mulher pronta para aprender, se concentrar, gerar novos projetos, trabalhar e ir além? Ou vocês acham que a natureza quer, naquele momento, uma ressignificação do seu papel social, um viver aquele momento sem pensar em muitas possibilidades? E, gente, isso é queda de dopamina purinha. E tá tudo bem? É da natureza. Então, muitas vezes as drogas utilizadas no processo de lactação, eu vou logo dizer para vocês que não existe hoje no mercado um medicamento para aumentar a produção de leite. Se você chegar na farmácia hoje e falar, ô, doutor farmacêutico, vem cá, me dê aí qualquer coisa, eu pago um peso de ouro, me dê alguma coisa aí feita para aumentar a produção de leite. Não tem. Não tem. E Andara, você está enganada, você não está atualizada, porque tem sim, tem a DOP. Tem domperidona, tem equilide, tem... Peraí. Elas não foram feitas para isso. Entenda. Mas elas possuem sim efeitos colaterais que vão acabar influenciando aqui. E se você for do time do mais natural, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, do funcho. Gente, o funcho, ele tem na sua composição moléculas super parecidas com a da dopamina. E por muito tempo, muitos pesquisadores acreditavam que esse fator poderia influenciar negativamente para a prolactina não conseguir reinar. Mas sabe o que descobriu? Que as moléculas do funcho se ligam ao organismo,
não são dopamina, e elas, por serem muito parecidas, elas se ligam aos receptores, impedindo que as moléculas de dopamina possam se ligar. E acabam permitindo o quê? Que a prolactina reine. Gente, nosso papel é contemplar, é entender esse processo. Porque muitas vezes a gente fica repetindo. Coloque seu bebê no seio porque você vai produzir mais leite. Leve seu bebê para o seio porque vai produzir mais leite. Não é somente sobre levar o bebê ao seio, mas o compreender em que momento isso pode ser realizado. Obviamente que eu vou sinalizar aqui para vocês, nesse momento, que vocês fiquem muito atentos a qualquer sinal de risco para atraso de lactação. Seu ego nunca será mais importante do que o estado nutricional de um bebê. Bote isso na sua cabeça. Seu compromisso, antes de qualquer outra coisa, é com o bem-estar da mãe e do bebê. Então, estude muito para intervir pouco. Contemple processos de amamentação. Antes de colocar a mão, antes de falar assim, bombinha elétrica e andar, aumenta a produção. E eu falar para você, aumenta. Sabe por que ela aumenta? E hoje vocês sabem me dizer por que ela aumenta. Porque ela é capaz de disparar reflexo neuroendócrino. A bombinha, ela traz uma deformação do mamilo. Ela libera ocitocina, ela libera prolactina, ela diminui dopamina. O problema é que às vezes a gente está tão apressado para que as coisas aconteçam que a lactogênese 3 nem aconteceu. E a gente já está lá, bombinha elétrica, vamos estimular, compressa morna, desespero, domperidona. E quando essa lactogênese 3, que deveria vir fisiológica, surge, ela está banhada de elementos que estão em excesso naquele cenário. Às vezes foi só um plasio lá na sala de parto que essa mulher tomou. Mas muitas vezes acontecem iatrogenias nesse processo. E qual é a melhor forma de proteger essa mulher? Estudando, se comprometendo, tendo certeza de que o embasamento científico transforma, de que a mudança da sua assistência não pode vir pelo que você imagina que pode funcionar, mas sim apoiado na ciência. Vai ter qualquer conduta? Estuda. Hoje já existe muita coisa bacana para orientar. Então, pensa nisso. Antes de estar implementando 1 milhão de sequências diferentes para a mãe cumprir, tenta entender o que está acontecendo nesse cenário. E eu tenho certeza que você vai fazer muito mais diferença na vida dessa mulher.